Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Boa noite, meus amigos. Muita paz a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus. E o capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item a ser estudado é o item 11, Esquecimento do passado. Nós vamos encontrar também essa passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Vou fazer a leitura do item. Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde,
pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então, meus amigos, como podemos acompanhar na leitura do Evangelho, o esquecimento do passado é para nós uma bênção de Deus nas nossas vidas. No Livro dos Espíritos, nas questões 392 e 393, que também tratam sobre a necessidade do esquecimento do passado, e especificamente na questão 393, quando Kardec questiona aos espíritos superiores sobre a necessidade do esquecimento do passado, eles vão responder com uma pergunta também. E a pergunta é a seguinte: onde estaria o nosso mérito se nos lembrássemos de todo o nosso passado? E aí a gente vai refletir um pouquinho em cima desse questionamento. Onde estaria o nosso mérito se a gente lembrasse de todo o nosso passado? Como ficaria o nosso esforço, a nossa força de vontade em nos melhorarmos a cada dia, mesmo diante de situações adversas, mesmo diante de situações que nos exigem a compreensão, o entendimento, a resignação, a confiança em Deus? A gente vai ver, muitas vezes, a gente tem uma curiosidade em saber quem eu fui, o que eu fiz, por que eu estou nessa, né? Por que eu estou passando por essas situações. E existem técnicas já, procedimentos, né, que ajudam você a ter esse entendimento, a conseguir saber, algumas vezes, quem eu fui, qual é a minha origem, o que aconteceu na minha vida anterior. Porém, meus amigos, será que os resultados desse processo, eles vão ser sempre positivos? Será que eu já estou prontos? Será que nós já estamos prontos para descobrir, ter esse entendimento, acelerar esse processo? Então, fica aí esse questionamento. Será que nós nos sentiríamos bem reconhecendo nas pessoas que amamos alguém que nos prejudicou numa existência passada? Ou pior, que eu prejudiquei? Será que nós nos sentiríamos bem? E nós vamos encontrar um exemplo bem atual da escritora Ivone do Amaral Pereira, onde ela relata em um dos seus livros a lembrança da vida anterior dela e como essa lembrança ela foi prejudicial para a atual existência dela, porque ela reconheceu o pai dela na existência passada. Ela lembrou, ela tinha essa lembrança bem viva dessa situação. E ela não conseguia, na atual existência, aceitar o pai dela, porque quando ela olhava para ele, ela lembrava da pessoa que ele foi na sua existência anterior. Então, nem sempre aquilo que a gente acha que vai facilitar o meu processo, que conhecermos o nosso passado, vai resolver todos os nossos problemas, na verdade pode trazer um problema a mais, né? Quando a gente não tem
a maturidade, o entendimento suficiente para lidar com essa realidade, essa descoberta. Nós vamos encontrar também vários relatos de pessoas que lembram das suas vidas anteriores, que eles contam com riqueza de detalhes o que eles viveram, eles lembram inclusive a forma como eles desencarnaram, mas também com essas lembranças vem muitas emoções em desequilíbrio, vem muitas sequelas, porque não existem saltos nos planos de Deus, né? Jesus, ele nunca nos deu receitas prontas, pelo contrário, ele nos dá o direcionamento, ele nos mostra o caminho ideal que precisamos seguir, mas a trajetória, a caminhada, ela é individual. Então, que a gente reflita, que a gente pense que o que estamos passando é maravilhoso, é uma bênção de Deus na nossa vida. Embora eu não concorde com isso, mas chegará o tempo em que eu vou lembrar, eu vou ter consciência de todo esse meu processo. E aí sim, eu vou reconhecer a bênção que Deus colocou na minha vida. Deus, meus amigos, pela sua infinita bondade e amor, nos dá a consciência, o entendimento das nossas ações, do que ainda nos resta resgatar. E isso nos ajuda a entender as causas dos males, das aflições que nos acometem diariamente na nossa vida, nossa comunidade, no nosso país, sejam elas aflições materiais, emocionais ou espirituais. A cada nova existência, o espírito ele renasce mais inteligente, mais consciente do que precisa melhorar. E assim, o seu progresso, a sua trajetória, ela vai, a encarnação após encarnação, sendo cumprida com esforço, com mérito, com merecimento. E para finalizar essa nossa reflexão, meus amigos, é importante a gente lembrar que o esquecimento do passado, ele não é total, é uma condição temporária e que na hora do nosso sono, no momento do sono, enquanto o nosso espírito ele se emancipa, é um momento que ele tem de liberdade do corpo físico, ele vai até as esferas espirituais, lá ele vai reencontrar amigos, os espíritos superiores que nos acompanham, vai receber esclarecimentos e assim voltar mais renovado, mais fortalecido, mais disposto a cumprir com as suas obrigações. Mas isso se nós soubermos aproveitar esses momentos benfazejo de refazimento. E que assim seja e assim será.